vez da Casa de Francisco, mais uma vez estamos aqui reunidos em pensamento para assistir a mais um momento de estudos, a mais uma palestra, e é com muita satisfação que hoje recebemos o amigo da Casa Espírita, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, o Roberto Lima, e ele nos falará sobre um tema bastante importante, que é reconciliação com os adversários, que possamos estar de corações abertos, avaliarmos as nossas dificuldades com os nossos adversários externos e internos. E para nos prepararmos para a palestra que se segue, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a página se intitula Conciliação. Então vamos à página. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Segue as palavras de Emmanuel. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de outrem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no caminho da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Vamos então, meus amigos, à prece, que possamos nos conectar com as melhores vibrações que vertem do alto, com certeza nesse momento de estudos, numa ambiência preparada pela equipe espiritual da Casa de Francisco, com tanto carinho, com tanto cuidado, que possamos aproveitar as palavras de hoje, refletir sobre as nossas necessidades internas, sobre as nossas dificuldades e também sobre as nossas potencialidades. Se desejamos fazer o bem, que possamos movimentar a vontade dentro do nosso coração, a vontade verdadeira que está sintonizada com os mais sinceros ensinamentos de Jesus. Que a nossa vontade possa sintonizar com os ensinamentos do Mestre, com a bondade divina, e assim possamos caminhar sempre na busca da harmonização interna e externa. Fique conosco, Senhor, nos amparando, nos consolando. Te agradecemos a presença, a sua presença em nossas vidas. Fique conosco agora e sempre, graças a Deus.
Estamos mais uma vez para falar sobre um tema, talvez um tema não muito agradável, talvez um tema difícil para nós. Hoje falaremos sobre a reconciliação com os adversários. Certamente a reconciliação, esse ato de reconciliar, talvez seja o ato mais difícil que temos na nossa encarnação, pelo menos no presente momento. Reconciliar, talvez, para os espíritos mais imperfeitos, seja algo muito difícil. Talvez nem tentem isso. Para os espíritos superiores e puros, também não ocorre, porque para eles não há necessidade de reconciliação, porque nenhuma mágoa é capaz de chegar até eles. Não conseguem enxergar o mal dessa forma. Mas, então, antes de iniciar, a gente gosta de trazer a bibliografia que nós utilizamos para esse estudo. Então, utilizamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, um pouco da Gênese. A Revista Espírita também é fundamental para todo aquele que precisa, que queira compreender melhor a doutrina espírita. É fundamental, é uma obra básica, como o próprio Kardec disse, no estudo da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, e um livro que não é um livro espírita, fala um pouco mais da pedagogia emocional, no sentido de nós entendermos melhor as nossas emoções. Tá. Primeiro, algumas considerações iniciais, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no seu item 5, tem esse trecho de Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 25, capítulos 5, versículo 25 e 26. Palavras de Jesus, Tem uma outra tradução, mais recente, de Haroldo Dutra, onde ele fala: sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que de modo algum sairás dali, até que restituas o último quadrante. Quadrante no sentido de um quarto do centavo, ou seja, tem que realmente restituir tudo, E aí a gente vai partir para a definição de reconciliação, O que seria reconciliação? Então, o ato de reconciliar é instaurar a paz entre, ficar em harmonia com ou harmonizar-se. Então, a gente vê aí que tem uma questão muito ligada com as emoções. Ou seja, você se reconciliar com alguém significa, na verdade, não é somente o ato de perdoar a pessoa, mas, na verdade, que essa atitude, efetivamente, ela te traga uma paz interior, que você fique novamente em harmonia, que aquela lembrança não tenha aquele impacto emocional que normalmente só a lembrança faz com que você, às vezes, mude de humor, ou que você sinta palpitações, ou seja, que você volte a ter as mesmas reações do ato que foi infringido contra si mesmo.
Então, nesse ensinamento, Jesus, o tema central desse ensino é o exercício do perdão, ou seja, esse processo, né, de perdoar, né? E para perdoar é algo que efetivamente a gente tem muita dificuldade ainda. É muito pouco ainda falado, né, a questão do perdão. E é um dos mais, por isso que talvez seja uma das atitudes mais difíceis de se fazer, porque você tem que afastar o ego, você tem que efetivamente exercitar a humildade, exercitar a empatia, exercitar uma série de virtudes para que efetivamente haja um perdão real, né? Para que haja realmente um processo completo de perdão. E aí, quando a gente fala de perdão, vamos no Livro dos Espíritos, na sua questão 886, lá no capítulo 11, né, na Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no item Caridade e Amor ao Próximo, Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta é direta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, olha só, a gente já começa a entender a grandeza, né, do que é o perdão. Ou seja, ela é uma da base, né, é uma base para que efetivamente a gente promova a caridade. E aqui Jesus é claro, né, que o entendimento de Jesus, a caridade não está na questão material, mas sim no exercício dessas três virtudes. Seria a benevolência, ou seja, demonstrar afeto e estima em relação a outra pessoa. Também significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. A indulgência, que se caracteriza pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. E o perdão, que consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. Veja que ele não diz perdoar, não é perdoar a pessoa, mas assim, aqueles atos que que de alguma forma te ofenderam, você consiga ter esquecimento total sobre isso, consiga perdoar os atos, né? Essa é a grande questão. E quem são os nossos adversários? Então, se a gente for na questão da definição, né, adversário é aquele que entra em combate contra a pessoa, ou seja, um antagonista que é capaz de se opor, que é contrário a opositor, que disputa uma competição contra um concorrente, um rival, um contendor. Vejam que muitos acham que são inimigos nossos. Não necessariamente. Pode ser alguém que se opõe, que tem uma ideia contrária, que tem um conjunto de crenças que faz que entre em choque com o que você pensa. Então, pode ser alguém na família, pode ser alguém no trabalho, pode ser alguém na casa espírita também. Então, pode ser qualquer um que seja antagonista, que se opõe às suas ideias, né? Esses são os adversários. Quando também a gente não pode esquecer, quando nós mesmos, né, muitas das vezes, com as nossas culpas, né, acabamos sendo adversários, auto-adversários, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para saber quem são os adversários. Falar um pouquinho de ciência. Então, a questão do perdão, as neurociências, né, que estudam, né, o cérebro, né, seus componentes, eles começaram a entender como que as emoções elas refletem no nosso cérebro.
Então, normalmente as emoções, elas estão, basicamente, elas são refletidas no neocórtex, né? Que é essa região que está aí em laranja. Então, da forma como você reage, né? Os caminhos que o cérebro busca vão ser diferentes. Então, um pensamento, por exemplo, de ódio, né? Ou de vingança, ele vai utilizar, vai dar um caminho, os caminhos que o cérebro vai buscar são uns. Quando você perdoa, né, os caminhos serão outros. E o cérebro, ele reage de uma outra forma. E a gente foi percebido que a plasticidade, né, disso, né, a forma como você pensa, automaticamente faz com que o seu cérebro funcione de outra forma. Então, aquele que tem um sentimento de ódio, de vingança, muitas das vezes o cérebro acaba promovendo algumas reações que são reações, muitas vezes, de defesa. E aí muitas toxinas são injetadas no corpo, às vezes a palpitação, existe um aumento, né, do batimento cardíaco, a pressão sobe, enfim, uma série de funções são ativadas que podem, muitas das vezes, trazer muito prejuízo para o corpo humano. Já aquele que perdoa, ele já tem uma outra reação. Então, a falta de perdão pode manter nossos corpos e cérebros num estado de alerta por muito tempo, o que leva a resultados bastante insalubres com seus efeitos muito danosos. O corpo se prepara para uma reação que, na maioria das vezes, não acontece, porque o nosso cérebro racional, usando a ética, não permite. Então, você vê que existe aí um componente que efetivamente age sobre a matéria, age sobre o nosso corpo. E Kardec, ele fez esse comentário, né? Se a gente for relembrar a questão dos fluidos, né? Os nossos pensamentos, e a gente pode ver isso na Gênese, na própria Revista Espírita, em várias obras de Kardec, tem essa questão que o pensamento, eles são capazes de modelar os fluidos. Então, se você tem um sentimento, um pensamento de ódio, de vingança, você vai modelar esses fluidos à sua volta com esse mesmo teor. Já aquele que pensa no bem, consegue perdoar, essa modelagem já vai ser muito diferente, vai ser muito mais límpida, né? E aí Kardec comenta, lá no capítulo 10, mesmo, ele comenta assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, existe um efeito material do perdão. Ou seja, existe, é lógico, o efeito moral, porque você conseguir perdoar é um indício claro de crescimento espiritual, mas isso também há um efeito material, como nós vimos no slide anterior. Então, da forma como você pensa, né, você vai evoluindo, né, além de evoluir espiritualmente falando. E uma coisa que isso fica muito claro, né, que os nossos inimigos não é esses que partem, acabam continuando nossos inimigos, como mesmo não tendo mais, não estando materialmente conosco. Por isso é que Jesus faz o comentário, né, que quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, isso não é só o objetivo de apaziguar as costas naquela existência atual.
principalmente para que elas não se perpetuem para as existências futuras. E aí está aí também um recado para nós, né, que muitas das vezes a gente prefere não exercitar o perdão e deixar para a próxima encarnação. A gente tem a certeza da imortalidade da alma, e aí a gente diz assim, não, essa existência eu não consigo, não é possível, e aí deixa para uma próxima existência. Não é a orientação de Jesus. Jesus claramente pede que você reconcilie enquanto está a caminho. Então, ele fala assim, não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Ou seja, não reencarnaremos até conseguirmos perdoar. Enquanto nós não conseguirmos exercitar esse perdão, teremos que pagar até o último centavo. Teremos que efetivamente satisfazer a justiça de Deus. Quais são os benefícios de perdoar, né? Do saber perdoar, né? Um é a paz interior, né? Você fica em paz consigo mesmo. A libertação da dor, né? Porque o perdão, ele está intrinsecamente ligado a uma dor, ou a várias dores. E por isso que é muito difícil perdoar, porque é difícil você ter contato com essa dor, você reconhecer essa dor, você identificar ela, isso dói bastante. E é um trabalho íntimo. E você conseguir chegar nesse ponto é uma libertação. A conscientização íntima, ou seja, você ter a consciência de que você também tem defeitos, que você em alguns momentos atacou o próximo, que você também tem que pedir perdão por isso, né? E toda essa conscientização íntima é importante para que você consiga ganhar isso como benefício, né? Cura das feridas, ou seja, porque essa dor ela abre feridas muitas das vezes profundas, e você conseguir chegar a nesse patamar de perdão, você efetivamente cura essas feridas, né? E, é lógico, o crescimento espiritual. Estamos aí nesse trabalho de transformação íntima, e a grande proposta da doutrina espírita é essa, né? Desde que você a compreenda com lucidez, mas esse é um dos grandes crescimentos que você pode ter, espiritualmente falando, é o saber perdoar. Então, nesse processo de perdão, né, de perdoar, você tem alguns passos, né? Primeiro, você tem que admitir a dor, né? Ou seja, são emoções, né, que exercitam, né, que são muitas das vezes lembradas pelo aquele momento que nos trouxe prejuízo e que provocam uma emoção negativa, né? E quando você tem essa emoção negativa associada, por exemplo, a sede de vingança, né, isso você tem que realmente começar a trabalhar isso. Então, fazer esse primeiro passo de admitir que você tem a dor é o primeiro passo aí que você tem para o perdão. E aí, diariamente, você tem que processar essa dor, né? Ou seja, você pode, muitos escrevem, né? Escrever pode aliviar essa dor, né? Pode nos ajudar a tentar entender uma melhor perspectiva desse problema. Só temos que ter cuidado, né, de você, nesse exercício, não ser uma outra maneira de você reforçar essa dor. Você tem que ter um objetivo de que você quer entender ela, processar ela e tentar olhar ela de uma outra perspectiva. Uma perspectiva, talvez, de alguém que esteja fora, né, que não tenha passado por aquela dor, mas enxergar ela e tentar processar ela de uma outra forma. E o terceiro processo seria de empatia, né? A terceira atividade aí de empatia, ou seja, tentar imaginar o que levou aquele adversário que te ofendeu a agir dessa forma.
também vale se foi você que causou essa dor, né? Entender o motivo vale para ambos os lados, né? Mas esse processo de empatia é importante porque você se coloca no lugar do outro. E é lógico, né? Nesse processo todo a gente precisa enxergar, ter o esquecimento, tentar esquecer aquela situação, mas sempre separando, né, aquele do adversário que cometeu aquele ato do ato em si, né? Entender que ele também está no processo de crescimento, de progresso espiritual, e que a gente não pode associar o erro, né, da pessoa. São coisas distintas. Coisas distintas. Né? Utilizar também o suporte da doutrina espírita, né, que a gente não pode deixar isso de lado, né? A gente precisa aprofundar no conhecimento da doutrina espírita e aprofundar, compreendê-la com lucidez, né? Entender sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, entender esses princípios, mas que efetivamente possam contribuir para o nosso crescimento. Então, a questão da imortalidade da alma claro, né, está diretamente associada a esse ensinamento de Jesus. Então, por isso que ele diz, enquanto estiver com seu adversário, aproveite, faça o trabalho de reconciliação, exercite o perdão, né, para que isso não se perpetue. E a gente vê situações aí na própria doutrina espírita, alguns relatos de processos de vingança, processos de obsessão que se perpetuam por séculos, por diversas encarnações, trazendo muitos prejuízos, trazendo muita dor, né? Muita dor que se envolve nessa questão. E esse processo de vingança, ou seja, existe uma ligação íntima, né, que acaba tendo, né, entre os adversários, digamos assim, né? Então existe esse magnetismo que junta essas duas criaturas por muito tempo. Então, muitas das vezes, por processo reencarnatório, a gente acaba tendo adversários na própria família, ou no trabalho, ou na casa espírita, ou em qualquer local, acabam se encontrando, porque eles precisam fazer isso até o último ceitil, até que o perdão seja efetivamente conquistado por essas almas. Para concluir, né, nós trouxemos um item do livro Opinião Espírita, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e é um capítulo que fala sobre esse processo de autoavaliação, né, do conhece-te a ti mesmo. Então, ele fala assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, dentro dessa nossa avaliação, né, nós temos que colocar esse item também. A gente não pode esquecer disso, né? A caridade material é importante, o exercício da humildade é importante, mas a gente também tem que colocar esse item do perdão, né? A quem nós temos que perdoar. E nesse processo, muitas vezes é um processo difícil, a gente tem uma dificuldade muito grande. Começar conosco mesmo talvez seja o mais fácil, né? Perdoar a si mesmo, né? Como tem o amar a si mesmo, né? Também tem o perdoar a si mesmo, né? Então, tentar fazer esse exercício consigo mesmo, né? Tentando libertar-se dos processos de culpa. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, né, tem um item, o homem de bem. E Allan Kardec
traz as características do homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, esse ponto, né, a gente entende que nessa construção que nós temos que chegar para chegar a ser homens de bem, tem também a questão do perdão. Benevolência, indulgência e perdão, tal qual Jesus entendia sobre a caridade. E aí trouxemos uma leitura, né, sobre esse tema. É uma leitura que se chama Perdoar e Esquecer. Está no livro Relicário de Luz, pelo Espírito H, psicografia de Chico Xavier. E aí fala assim: se o seu trabalho não consegue a retribuição dos que lhe seguem os passos no grande caminho, perdoe e esqueça, a fim de que a sua boa vontade frutifique em alegria e progresso. Perdoar é o segredo sublime do triunfo na subida para Deus. E esquecer o mal é harmonizar nossa alma com as criaturas, habilitando-nos à solução de todos os problemas. Desprendamo-nos de tudo aquilo que a terra constitua prisão para a nossa alma, perdoando e esquecendo sempre, e encontraremos o caminho interior da grande ascensão. Então, a questão do perdão está associado também a esse ponto, né, de que algo está nos prendendo, né? Alguma coisa nos prende. Então, a gente precisa realmente exercitar isso para ter uma maior liberdade, para que efetivamente a gente alcance um maior patamar evolutivo e para que a gente consiga fazer realmente essa grande ascensão. Bom, meus irmãos, por hoje era o que nós tínhamos a dizer. Lembrando que nós temos esse papel realmente, né? O perdão é algo que precisamos exercitar. E vamos então orar, pedir a Jesus e aos nossos amigos para que eles nos envolvam, nos deem forças para vencer e para efetivamente trabalhar conosco mesmo para alcançar essa atitude tão difícil, mas importante para o nosso engrandecimento espiritual. Jesus, mestre e amigo maior, vamos agradecer por estarmos aqui neste planeta, ainda de provas e expiações, pouco a pouco se transforma um mundo de regeneração. Nós, Senhor, estamos aqui porque já queremos exercitar essa atitude da reconciliação. Tu nos deu o exemplo vivo, fostes o maior conciliador que este planeta já recebeu. Queremos agradecer pelo teu Evangelho, que tanto nos esclarece, tanto pode fazer luz sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu exemplo. Passastes por todas as dificuldades, fostes perseguidos, humilhado, levado à cruz. E mesmo diante de tantas agressões, levantaste a tua voz
Disseste: perdoa, Pai, a todos, porque eles não sabem. Fazem. Lembremos-nos disso nesse processo de aprendizado acerca do perdão. Tenhamos perseverança nesse trabalho. Pode levar muitas vezes, muitos anos, mas que precisa de persistência para alcançar. Todos nós temos essa possibilidade. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que é capaz de nos esclarecer, nos dar ânimo para enfrentar as nossas próprias atitudes, transformá-las no bem. Muito obrigado, Senhor. Seja feita a tua vontade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.